Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Estudos e Mensagens para o Tempo do Fim. Hoje, excepcionalmente, estarei substituindo o meu filho, o Mateus, que não está bem da garganta, mas que estará conosco no próximo vídeo, se Deus quiser. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o livro do Apocalipse, veremos os contextos históricos revelados por Jesus Cristo para as suas 7 igrejas, descritas no livro de Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para isso, estaremos nos utilizando da palavra do Senhor. E como é de nosso costume, vamos orar? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor, louvado e santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por toda a eternidade. Senhor, estamos dando continuidade nesta nova série de vídeos, agora sobre o livro de Apocalipse. Por favor, permaneça conosco, pois tal tarefa é muito maior do que nós, pois sabemos que somos falhos, e por isso te pedimos primeiramente pelo teu perdão. E, Senhor, não queremos falar nada por nós mesmos, mas desejamos sim ser apenas instrumentos em tuas mãos. Usa-nos conforme o teu querer. Nos capacita e também prepara os corações de todos aqueles que estarão assistindo estes vídeos. E o que nós, por nossas limitações, não conseguirmos transmitir, quanto aos assuntos de cada etapa, que o teu Santo Espírito possa acrescentar a cada um. É o que te pedimos e já de antemão te agradecemos. Em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bem, como dito no vídeo anterior, estudaremos as revelações de Jesus Cristo para as suas igrejas em um contexto histórico, ou seja, buscaremos mostrar o cumprimento destas profecias em paralelo com os acontecimentos históricos ocorridos em cada intervalo de tempo. Os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse mostram em detalhes como seria o testemunho dos chamados cristãos desde a crucificação de Jesus Cristo até as suas segunda e terceira vindas, com o início da chamada vida eterna. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito por João por volta do ano 96 de nossa era. Agora veremos os assuntos das cartas escritas e enviadas para as igrejas, mas o faremos no contexto do versículo 19 do primeiro capítulo, quando Cristo orientou a João que escrevesse as coisas que estava a ver, tanto as que são, ou seja, estas coisas seriam para as igrejas físicas que existiram na Ásia Menor por ocasião em que as cartas foram escritas, como também as coisas que hão de acontecer, ou seja, as coisas que seriam para as igrejas durante estes 7 períodos históricos, os quais ocorreriam entre a sua morte e ressurreição e as suas breves voltas. E para facilitar a compreensão de todos, nós faremos isso de uma forma um pouco diferente do que muitas outras versões existentes foram feitas. Nós vamos abordar a cada assunto de forma simultânea para as 7 igrejas, pois, como todos perceberão, todas as 7 cartas obedecem a uma estrutura bem parecida. Mas antes de entrarmos no assunto dos capítulos 2 e 3, para os quais nos utilizaremos de 2 vídeos, vejamos algumas características geográficas das 7 igrejas físicas que existiram nos dias em que o livro de Apocalipse foi escrito. Éfeso, no primeiro século, tinha entre 250.000 a 300.000 habitantes, se colocando como a segunda maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma. A cidade era famosa pelo templo de Ártemis, o qual foi inaugurado por volta do ano 550 a.C. Possuía também um teatro capaz de abrigar cerca de 25.000 espectadores, além da biblioteca de Celso, um dos primeiros cidadãos de origem puramente grega, o qual era rico e popular, a se tornar cônsul no Império Romano. Em Éfeso ficava também
o templo erguido em homenagem à deusa Diana. O Evangelho de João, inclusive, pode ter sido escrito nesta cidade, que também foi o local de vários conselhos cristãos no século V. Esmirna foi uma cidade portuária importante e populosa, com mais de 200 mil habitantes, privilegiada por sua localização num braço do mar Egeu, onde atualmente fica a cidade turca de Izmir, e conhecida por sua beleza arquitetônica. Estudiosos afirmam que Esmirna disputava com Éfeso e Pérgamo a posição de cidade mais importante da Ásia. Moedas que circulavam na cidade a designavam como a primeira cidade da Ásia em beleza e tamanho. Esmirna afirmava ser o local de nascimento de Homero, um poeta épico da Grécia Antiga, o que trazia um certo prestígio para a cidade. As ruas da cidade de Esmirna eram muito bem pavimentadas, e uma de suas ruas era conhecida como a Rua do Ouro. Pérgamo, sob o domínio do Império Romano, foi a capital da província romana na Ásia. Com uma população de aproximadamente 150 mil habitantes, ficava localizada ao norte de Éfeso, a cerca de 100 quilômetros de Esmirna. Fica localizada sobre uma montanha de rocha a cerca de 300 metros de altitude, tendo aos pés da cidade um grande vale fértil banhado pelo rio Caico. Embora não tivesse um porto marítimo, pequenas embarcações chegavam à cidade por meio deste rio, lhe permitindo um caminho bastante acessível. Tiatira ficava no caminho de uma rota comercial estratégica, a qual ligava todas as cidades da Ásia. Ficava a cerca de 35 quilômetros da cidade de Pérgamo. Sua população não era grande, mas tinha importância militar. Sua posição estratégica favoreceu o seu comércio, permitindo que se tornasse um importante centro manufatureiro, onde eram produzidas roupas, tingimento em tecidos e utensílios em couro, cerâmica e metais. Mas sua economia se ligava de forma muito íntima com religião, pois cada atividade comercial estava relacionada com um deus, o que fazia que, para participar de qualquer tipo de trabalho, era necessário pertencer a algum grupo ligado a uma deidade e, consequentemente, participar de seus rituais religiosos, os quais contavam com grandes banquetes, onde serviam alimentos sacrificados aos ídolos, seguidos por práticas imorais, o que tornava a vida dos cristãos nessa cidade bem difícil. Sardes ficava localizada a aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Esmirna e se orgulhava de ser uma cidade quase que inconquistável. Isso porque a cidade ficava assentada sobre um monte íngreme e difícil de acessar, que se levantava sobre o vale do rio Hermus, um dos vales mais férteis da Ásia Menor. Fortificada naturalmente pelas montanhas, havia apenas um ponto de acesso para a cidade de Sardes, através de um estreito corredor. Uma vez que este corredor era também fortificado, a cidade de fato ficava quase que intransponível. Por causa de sua localização, a cidade administrava uma importante rota que ligava a costa do Mar Egeu até o interior das províncias romanas, da Ásia e da Galácia. Com isso, a cidade garantia importância comercial e militar. Na cidade de Sardes também havia um grande templo dedicado a Ártemis, com 78 colunas, que se erguiam até alcançar 19 metros de altura. Esse templo era um dos maiores do mundo romano. Filadélfia foi uma importante cidade da Lídia e ficou conhecido na Bíblia especialmente pela notável congregação cristã que havia naquela cidade, a qual foi elogiada por Cristo. Ficava localizada no Vale do Cógamo, aos pés do Monte Temolos, a pouco mais de 40 quilômetros da cidade de Sardes e a quase 100 quilômetros da cidade de Esmirna, e estava estrategicamente posicionada junto a uma importante estrada que ligava a Ásia à Europa. E por isso, nos tempos do Império Romano, a cidade de Filadélfia era reconhecida por ser um ponto de ligação essencial para a indústria, o comércio e também para a cultura grega na Ásia Menor.
A cidade também era conhecida por controlar um grande polo de produção de uvas e seus derivados. A área que circundava a cidade de Filadélfia era rica em atividades vulcânicas e, por este motivo, era conhecida como Terra Fumegante ou Terra Queimada. Mas a atividade vulcânica daquela região fazia com que Filadélfia frequentemente sofresse com abalos sísmicos. A igreja da cidade de Filadélfia era fiel ao Senhor Jesus Cristo, apesar de estar localizada numa cidade que praticava o culto ao imperador. Além disso, os crentes da cidade de Filadélfia ainda tiveram que enfrentar a oposição dos judeus que viviam ali. No entanto, mesmo diante das adversidades, a comunidade cristã de Filadélfia preservou sua pureza e compromisso com o Evangelho. Nos tempos bíblicos, a cidade de Filadélfia possuía uma comunidade cristã fervorosa. Atualmente, a região onde ficava a cidade de Filadélfia está ocupada pela moderna cidade turca Alazehir. Laodiceia era uma cidade da Frígia e ficava localizada no Vale do Lico, num entroncamento de importantes rotas comerciais. Uma dessas estradas ligava o interior da Ásia Menor ao litoral, onde ficavam algumas cidades notáveis. Além da cidade de Éfeso, que possuía um dos portos mais importantes daquela época, estava próxima também das cidades de Colossos, Filadélfia e Hierápolis, outras três cidades citadas na Bíblia no Novo Testamento. Em Laodiceia havia uma notável escola de medicina que era especializada na saúde dos olhos e dos ouvidos. Os pesquisadores daquela cidade conseguiram desenvolver um tipo de colírio que propagou a fama da escola de medicina de Laodiceia por todo o mundo greco-romano. Em Laodiceia ainda haviam teatros, um templo dedicado à religião romana, um estádio e um ginásio. Tudo isso fazia de Laodiceia uma cidade muito rica. Seus habitantes tinham uma ótima condição financeira, e entre eles estavam banqueiros e milionários romanos. No ano 17 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia também foi atingida por um terremoto que abalou o extremo sudoeste da Ásia e recebeu ajuda do governo romano para sua reconstrução. Mas quando na década de 60 depois de Cristo, a cidade precisou ser reconstruída após outro terremoto, seus cidadãos recusaram o auxílio do governo, alegando que eles eram ricos o suficiente para reconstruírem a cidade, sem qualquer ajuda. Na cidade de Laodiceia havia também uma comunidade judaica muito próspera. O Senhor Jesus criticou o sentimento de autossuficiência daquela igreja rica e usou uma característica estrutural da cidade como figura para falar da apatia espiritual daqueles cristãos. A igreja foi comparada à água termal que chegava morna e nauseante em Laodiceia após ser trazida por aquedutos por cerca de 10 quilômetros a partir da cidade de Heliópolis. Antes da referência no livro de Apocalipse, a igreja da cidade de Laodiceia também foi citada pelo apóstolo Paulo em sua epístola aos Colossenses. Parece, inclusive, que Paulo também escreveu uma carta diretamente aos crentes da cidade de Laodiceia, mas esta carta acabou se perdendo no tempo. Bom, após essas considerações políticas e geográficas das 7 cidades, podemos perceber que existia e existe um caminho, uma estrada, que une estas cidades, como também a história, tanto por interesses comerciais como também militares. Mas também, como veremos na sequência de nossos estudos, Cristo nos revelará que muitas das características geográficas, como também culturais dos habitantes destas cidades, se assemelharão ao comportamento de seu povo, tanto crentes como incrédulos, tanto salvos como perdidos, durante essa caminhada rumo à consumação dos séculos, em sua breve volta. As cartas revelam também uma batalha espiritual entre Cristo e Satanás pelas almas dos homens, e como isso ocorreria. E para facilitar a compreensão de todos, como dissemos anteriormente, falaremos sobre isso de uma forma um pouco diferente do que muitas outras versões existentes foram feitas. Nós vamos abordar a cada assunto de forma simultânea para as 7 igrejas, pois, como todos perceberão,
Todas as 7 cartas obedecem a uma sequência e têm uma estrutura similar. Vejamos. Às 7 igrejas, Cristo se apresenta com uma de suas características, descritas no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Para o anjo da igreja de Éfeso, ele é aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Para o anjo da igreja de Esmirna, ele é o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Para o anjo da igreja de Pérgamo, ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para o anjo da igreja de Tiatira, ele é o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Para o anjo da igreja de Sardes, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para o anjo da igreja em Filadélfia, ele é aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. E para o anjo dos Laodicenses, ele é o próprio Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus, ou seja, para as 7 igrejas ele é o mesmo. Para cada igreja ele é aquele, como veremos em seguida, o qual cada período da história tenta negar. Mas Cristo estará com o seu remanescente até o fim de todas as coisas, até entrarmos na cidade prometida, a Nova Jerusalém. Assim seja. Em seguida, Cristo mostra que conhece as obras dos crentes de cada uma das 7 igrejas. Aos de Éfeso, reconhece o trabalho, a paciência e como lutaram contra os que são maus, colocando à prova os que se diziam ser apóstolos, quando na verdade não o eram, expondo suas mentiras, suportando pacientemente, trabalhando sem desfalecer, pela causa do testemunho de Cristo, combatendo inclusive os atos dos nicolaítas, homens que tinham como objetivo corromper a pureza da igreja, introduzindo ensinos contrários ao verdadeiro evangelho, o que também era odiado pelo próprio Jesus Cristo, não os homens em si, mas os seus atos. Aos de Esmirna, reconhece as dificuldades e a pobreza material, ainda que fossem ricos espiritualmente, e declara estar ciente da blasfêmia dos que se diziam judeus, quando os seus atos em dar início à perseguição aos cristãos os tornavam em discípulos de Satanás. Aos de Pérgamo, declara estar ciente do lugar onde habitavam, junto ao trono do próprio Satanás. E ainda assim testemunhavam do Salvador, não negando a fé nos méritos de Cristo, mesmo nos dias em que Antipas, um membro da igreja, que por sua firmeza e testemunho de fé no Salvador, foi lançado em sacrifício sobre um touro de bronze, no templo de Artemis. Aos de Tiatira, reconhece a caridade, o serviço e a paciência, e declara que suas últimas obras foram superiores às primeiras, fazendo com que a pregação do Evangelho avançasse. Aos de Sardes, admoesta pela luz que tiveram desde o início, mas desanimaram, crendo já terem alcançado o suficiente. A estes, a orientação foi para que fossem vigilantes e que se fortalecessem no avanço do conhecimento, pois do contrário morreriam, pois suas obras eram falhas diante de Deus. Com os de Filadélfia se alegrou e colocou diante deles uma porta aberta, a qual nenhum homem poderia fechar, pois usaram a força que tinham, ainda que pequena, para que o Evangelho eterno fosse conhecido por todos, não negando o nome de Cristo, e por isso lhes prometeu que todos aqueles da sinagoga de Satanás, os que se diziam ser os verdadeiros filhos de Deus, mas não o eram, reconhecessem que o amor do Salvador estava neles, pois verdadeiramente guardaram a palavra da paciência de Cristo. E por isso lhes protegeria na hora das tentações, pelas quais todo o mundo passaria, pois todos os habitantes da terra serão provados. E com os crentes de Laodiceia, ao contrário dos crentes de todas as outras igrejas, lamentou,
pela mornidão com que trabalhariam pela causa do Evangelho eterno, afirmando, inclusive, que por serem mornos, estava a ponto de os vomitar de sua boca, pois possivelmente, devido à sua riqueza financeira, não tinham necessidade de Deus, o qual, no entanto, lhes expôs a sua verdadeira condição. Mas não que todos fossem mornos, pois o Senhor sempre teve um remanescente, homens e mulheres, que sempre se mantiveram firmes pela causa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em seguida, Cristo mostra que conhece também as obras dos incrédulos ou fracos na fé, de cada uma das 7 igrejas, e os motiva a uma correção de rumo. Aos de Éfeso, aconselha que se voltem para o amor que tinham no início, pois deixaram o primeiro amor e já não praticavam as primeiras obras, e por isso correm o risco de perderem a influência do Santo Espírito de Deus. Aos de Esmirna, tanto quanto aos de Filadélfia, não há registro de incredulidade ou fraqueza por parte dos crentes destas igrejas. Os de Pérgamo, no entanto, são repreendidos por permitirem que as tradições mundanas dos idólatras entrassem para dentro da igreja. E para isso usou o exemplo de Balaão, um profeta de Deus, que fora chamado por Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, descendente de Moabe, filho de Ló, para amaldiçoar os descendentes de Israel, por ocasião em que Moisés, após pela ordem do Senhor, libertá-los da escravidão do Egito, a caminho da terra prometida, passava por suas terras. Na ocasião, a própria jumenta de Balaão tentou impedir que ele fosse até Balaque, ao perceber que o anjo do Senhor estava no caminho. Mas nem assim ele desistiu, pois lhe fora prometido uma grande quantia em ouro para que fosse. Mas, não tendo conseguido amaldiçoar o povo, pois Deus não o permitiu, Balaão deu um conselho a Balaque, que o rei enviasse seus moços e moças para se relacionarem com as moças e moços descendentes de Israel, cometendo assim fornicação e comendo coisas sacrificadas aos ídolos pagãos dos moabitas. Aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre este ocorrido, podem pesquisar no livro de Números, a partir do versículo 1 do capítulo 22. E também, ao contrário dos crentes de Éfeso, apoiavam os atos dos nicolaítas, homens que tinham como objetivo corromper a pureza da igreja, introduzindo ensinos contrários ao verdadeiro evangelho, o que, como dissemos anteriormente, era odiado pelo próprio Jesus Cristo. Não os homens em si, mas os seus atos. Os de Tiatira também são repreendidos. A igreja de Tiatira, juntamente com a igreja de Sardes, abrangem o período de 1260 dias, anos proféticos que vão de 538 a 1798 depois de Cristo, quando houve uma chamada união entre a igreja e o Estado, iniciada em 313 depois de Cristo, com a conversão do imperador Constantino, mas que se consolidou de fato em 538 depois de Cristo, com a queda da última das 3 tribos bárbaras que faziam oposição ao papado. Nesta comparação utilizada na profecia, onde a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, teve à sua frente Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, que ao se casar com o rei Acabe de Israel, esteve à frente do reinado em seus dias como sacerdotisa, adotando doutrinas apóstatas para o povo de Deus, fazendo com que a nação adorasse a outros deuses, cometendo assim fornicação, ao praticarem doutrinas contrárias às deixadas na palavra do Senhor. O mesmo que aconteceu no período histórico desta igreja, quando o papado foi estabelecido. Uma de suas tradições afirma que os papas seriam filhos de Deus, quando o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O Senhor esperou por quase 1000 anos para que estes se arrependessem, o que não aconteceu. Infelizmente, para estes, o Senhor permitiu grande tribulação, e até seus filhos foram mortos. E todas as igrejas que praticam doutrinas alheias às da palavra do Senhor verão isso, e juntamente serão julgadas segundo as suas obras, ao menos que se arrependam. Aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre este ocorrido,
podem procurar no livro de 1 Reis, a partir do versículo 29 do capítulo 16. Aos de Sardes recomenda que estejam atentos para o que haviam recebido e ouvido, para guardar e também para arrependimento. Pois esta igreja se iniciou forte, mas devido à perseguição, desanimou e se enfraqueceu. Em seu período histórico, teve início a Reforma Protestante, mas também desanimou com as perseguições da Contra-Reforma. Aos de Filadélfia, tanto quanto aos de Esmirna, não há registro de incredulidade ou fraqueza por parte destas igrejas. E aos de Laodiceia, infelizmente, como já comentamos anteriormente, por se considerarem ricos materialmente, se acomodaram pela boa vida que tinham, fazendo com que a ordem de pregar o evangelho do reino a todo mundo, como testemunho para todas as nações, tão necessária para que todos conhecessem ao Cristo antes de sua volta, dada pelo Mestre no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 14, levasse mais tempo do que fosse necessário. Mas o Senhor expôs a sua verdadeira condição. Ainda que se sentissem ricos, não tinham consciência de que, na verdade, eram desgraçados e miseráveis, e pobres e cegos, e estavam nus. Assim foi na igreja de Laodiceia do primeiro século, e também o é em nossos dias, não é mesmo? Em seguida, Cristo aconselha aos crentes de cada uma das suas 7 igrejas. Se bem que todos os incentivos, repreensões e conselhos são válidos para todas as igrejas, entendem? Aos de Éfeso, recomenda que se lembrem de onde caíram e se arrependam, para que, como antes, fizessem as primeiras obras. Do contrário, o candelabro desta igreja seria removido de lugar, ou seja, a obra que esta igreja deixasse de fazer seria feita por outros crentes. Aos de Esmirna, consola a respeito das tribulações que sofreriam por parte dos não cristãos, pois o próprio diabo promoveria perseguições e lançaria alguns em prisões para que fossem tentados. E cita os 10 anos finais do testemunho desses crentes. Quando o imperador Diocleciano, em 23 de fevereiro do ano 303 d.C., baixou um edital que ficou conhecido como a Grande Perseguição, o qual ordenava a destruição de todos os livros e edifícios de culto cristão, e a extinção de cargos, dignidades e dos direitos de cidadania romana de quem professasse a fé cristã. E ainda, decretos posteriores exigiram que sacerdotes e fiéis cristãos rendessem culto e sacrifícios ao imperador e aos deuses romanos, sob pena de prisão, tortura e até por morte, mas que fossem fiéis até a morte, pois receberiam a coroa da vida. Aos de Pérgamo, conclama que se arrependam, pois haviam apostasias internas, como dito anteriormente. Haviam os que sustentavam a doutrina de Balaão, os que lançavam pedras de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. E haviam ainda os que permitiam as obras dos nicolaítas, homens que tinham como objetivo corromper a pureza da igreja, introduzindo ensinos contrários ao verdadeiro evangelho, o que também era odiado pelo próprio Jesus Cristo, não os homens em si, mas os seus atos. E se não se arrependessem, Cristo os combateria com a espada de sua boca, ou seja, se os crentes de sua igreja não o fizessem, o próprio Cristo o faria. Aos de Tiatira, aconselhou que retivessem o pouco que tinham, até que ele viesse, pois, neste período, os cristãos sofreram as piores perseguições. A própria palavra de Deus não estava disponível a muitos, era proibida e custava muito. Aos crentes desta igreja era louvável o simples fato de não participarem destas doutrinas e não se envolverem com as profundezas de Satanás. Como eles falavam, sobre estes, Cristo não colocou nenhum outro fardo, apenas que vivessem de acordo com o pouco conhecimento que tinham. Neste período, surgiram, a partir do século XII,
os valdenses, um grupo que se iniciou a partir das pregações de Pedro Valdo, um rico comerciante da cidade de Lyon, na França, que abandonou tudo para seguir a vida eclesiástica e praticar o voto de pobreza. Como também, na mesma época, os albigenses, dos quais não se sabe muito, mas que também surgiram a partir de uma cidade do sul da França, Albi, que significa puro, e se espalhou também para o norte da Itália. E por último surgiram, durante as guerras religiosas na França do século XVI, os huguenotes, os quais eram em sua maioria calvinistas, membros da Igreja Reformada. Estes grupos foram responsáveis por iniciar a disseminação da palavra de Deus em pequeníssimas porções por onde iam, com o risco de suas próprias vidas. Aos de Sardes, lembra de alguns poucos nomes que não contaminaram as suas vestes, pois se mantiveram firmes em seus testemunhos. Estes são dignos e andarão com Cristo. Os primeiros crentes de Sardes acompanharam o início da reforma protestante. No entanto, se detiveram nas primeiras descobertas e não se esforçaram em avançar no conhecimento da palavra. Receberam dos crentes de Tiatira, por meio de Martinho Lutero, como também de tantos outros que o Senhor levantou para esta obra, a tradução das Escrituras, juntamente com a doutrina da justificação pela fé, mas pouco avançaram no conhecimento de outras doutrinas. Tinham um nome de quem estava vivo, mas estavam mortos, disse Jesus. Deveriam se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras, o que não o fizeram. E aos que tentaram fazer, perseguiram. Foram admoestados a que se atentassem para o que haviam recebido e ouvido, e se conscientizassem, e avançassem no conflito com as hostes do mal, o que também não o fizeram. E finalmente, sem que esperassem, o papado sofreu uma ferida de morte, e Cristo levantou a igreja de Filadélfia, para fazer o que a igreja de Sardes poderia ter feito. Aos de Filadélfia afirma que estão no caminho certo, que retivessem tão somente o que já tinham, para que nenhum homem tomasse a sua coroa, pois que estava próxima a sua vinda. Suas obras foram reconhecidas pelo Mestre. Estes foram fiéis na pregação do Evangelho eterno, que se tornou conhecido por todo o mundo e chegou até nós. Todas as doutrinas bíblicas foram estudadas e compreendidas através dos crentes desta igreja e estão à nossa disposição. Para os de Laodiceia, no entanto, tanto para os crentes do primeiro século como também para os crentes de nossos dias, o conselho veio através de palavras duras. Afirma que sua aparente riqueza é falsa. Sugere que adquiram dele, do próprio Cristo, ouro refinado no fogo, para que sejam verdadeiramente ricos. Sabem, o ouro se torna valioso quando submetido a altas temperaturas, para que assim as impurezas possam ser extraídas. Ao que parece, existem muitas impurezas entre os crentes de nossos dias, certamente se referindo às suas doutrinas. Segundo o próprio Cristo, também as suas vestes, as quais representam a nossa justiça, estão manchadas por nossas iniquidades. Nosso testemunho não representa verdadeiramente o testemunho de nosso Redentor. Necessitamos, ainda que a maioria não reconheça, da justiça do próprio Salvador, pois estamos expostos e Satanás tem muito do que nos acusar. Jesus declara ainda que precisamos de colírio. Não estamos vendo o que realmente precisamos ver. Seus mandamentos, ordenanças e estatutos foram deixados de lado. Nem mais a sua própria lei é seguida. Foi substituída por tradições. E ainda avisa, mesmo nos amando, chegamos ao ponto de necessitar de repreensão e castigo. Sejamos, portanto, zelosos. Precisamos nos arrepender e buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Precisamos buscar compreender o que é realmente importante, pois Ele está à porta de nossa igreja, batendo, e aqueles que abrirem a porta, promete vir a estes, para se alimentar de nossas aflições, ouvir dos nossos medos, pois Ele entende as nossas fraquezas.
e também nos conceder a salvação para o reino eterno. Assim seja. Amém. Bem, por hoje foi isso. No próximo vídeo, o Mateus continuará o assunto das cartas para as 7 igrejas, mas comentando sobre o período histórico de cada uma delas, os acontecimentos, quando se inicia e termina cada um, acrescidos, é claro, dos comentários do pastor Stephen Haskell. Oremos. Senhor, muito gratos te somos por mais esta feliz oportunidade de podermos abrir a tua palavra para assim ouvirmos a tua voz. Nos perdoa, Pai. Nos concede o teu Santo Espírito. Nos concede sabedoria e discernimento. Fortalece a nossa fé. Nos concede a tua salvação, Senhor. Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.